Bom, estamos ao vivo mais uma vez no canal da Formação Política. Boa noite a todas e a todos. Mais uma sexta-feira desse projeto Pensar e Elaborar. A gente denominou esse canal de Formação Política Antônio José Pereira, canal de formação do PTDF, e esse é o projeto Pensar e Elaborar. Nós objetivamos nesse projeto trazer os temas que provocam o nosso pensar e fundamentam as nossas lutas e resistências cotidianas. Neste mês de março, estamos dedicando as sextas para trazer as lutas e as resistências e também as poesias das nossas mulheres. Mas, infelizmente, como a gente trata aqui toda sexta, estamos aí em mais uma semana muito dolorosa. Hoje são mais de 290 mil mortos pela Covid. E também, ontem, os militantes Rodrigo Pilha, Guilherme Pérez, Vitor Vec, Emanuel Mendes e Arthur Castelo foram presos por levantarem uma faixa Bolsonaro genocida lá em frente ao Palácio Planalto. No final do dia foram liberados, mas mantiveram o nosso amigo Rodrigo Pilha, que continua preso. E o Pilha é um parceiro desse canal, sempre esteve aqui conosco, fazendo as transmissões. Ele que é um companheiro da área de comunicação, aguerrido e muito presente nas ruas contra o autoritarismo. Então, a gente pede para você escrever aí. Nós exigimos a liberdade de Rodrigo Pilha. Escrevam a hashtag Liberdade para Pilha. E vamos lá continuar as nossas sextas-feiras resistindo, porque, apesar de tudo, a gente não para, a gente resiste. E nós temos aqui o nosso canal, a nossa rede, uma parceria exitosa com o Setorial de Educação. Temos aqui a nossa professora e coordenadora do Setorial, Olga Freitas, a quem eu agradeço a sua forte presença na nossa rede de formação. Eu agradeço aqui as nossas colegas, Madalena, a Laura, muito prazer em revê-la, Laura, a Letícia, e eu vou passar para a Olga, que é ela que vai coordenar, eu vou ficar aqui tentando dar o suporte técnico. Olga, muito obrigada, viu, querida? E é com você. Uma boa live para nós. Boa noite a todas, a todos e a todes. É claro que, nesse primeiro momento, não dá para não falar dessa parceria para lá de exitosa, né, Leda? Da Secretaria de Formação Política do PTDF, com o Setorial de Educação. Nós temos feito aí muitas atividades juntas, né, e levando também, não só para a nossa militância, mas para além disso, um pouco do esperançamento necessário nesses tempos de tanto obscurantismo e de negacionismo. Mas essa live, né, ela também, neste momento, hoje, olha, dia 19, né, de março de 2021, ela converge com um projeto que a Secretaria de Formação Política e Setorial de Educação tem levado juntas, né, que é o projeto Contagem Regressiva para o Centenário de Paulo Freire. Então, todos os meses, a cada dia 19, até o dia 19 de setembro, quando será o aniversário de 100 anos do nosso grande mestre, nós teremos atividades, não necessariamente serão lives, mas nós temos atividades que marcam essa contagem regressiva. Mas hoje, nós temos aqui um grande prazer de contar com essas duas grandes educadoras e pesquisadoras por que não dizer, né, praticantes da educação freiriana, da educação libertadora, emancipadora, que Paulo Freire tanto fez, pensou, propôs e desejou para a nossa sociedade. Então, nós estamos aqui em mais uma live do Setorial de Educação da Secretaria de Formação Política, do PTDF, marcando essa contagem regressiva para o centenário de Paulo Freire, e, claro, nesse mês especialíssimo que marca a luta das mulheres por equidade e direitos. Então, essa live Cinema, Mulher e Educação Libertadora dialoga com o que mais defendemos de mais democrático, emancipador
né, da classe trabalhadora, do povo brasileiro e de uma educação que deseja que o nosso povo não se torne opressor, porque neste momento está oprimido. A educação liberta, e é sobre isso que vamos dialogar hoje. Então, estamos aqui com Madalena Torres, nossa vice-presidenta do PT Ceilândia, integrante fundadora do CEPAFRE, do Movimento Popular da Ceilândia, autora, e hoje vamos conversar sobre isso, do livro O Cinema como Linguagem na Alfabetização de Jovens e Adultos. E com a professora Laura Coutinho, grande pesquisadora, professora aposentada da UNB, que é fonte inspiradora de nós todas, mas orientadora do mestrado de Madalena, e que também dirigiu o documentário Educar é Descobrir. Então, estamos aqui com mulheres potentes, e para a gente dar início, antes de passarmos a palavra para essas mulheres potentes, temos aqui uma outra mulher de força, né? A nossa poeta Letícia Érica Ribeiro. Letícia, e para abrirmos os trabalhos aqui do nosso encontro de hoje, nós queremos a sua fala corajosa, esperançosa, poética, né? Então, é contigo. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Quero começar dizendo que é um prazer estar em uma live onde nosso grande educador, mestre Paulo Freire, será o tema principal. Gratidão por esse convite, muito obrigada, professora Olga, professora Maria Madalena, professora Laura. Eu vou começar recitando um poema de uma grande educadora também, uma grande poeta de Brasília, Meimei Bastos, que diz assim: acorda antes do sol raiar, do primeiro passarinho piar, passa o café, manteiga no pão, acorda o menino, ajeita o cabelo, confere o dinheiro e sai. Ponto cheio, ônibus lotado, trânsito parado. Atraso no trabalho, desgosto do patrão, desconto no salário. Vai faltar pro pão. Tem problema não, no outro dia segue para sua missão. Lá fora, garoa. Menino num braço, no outro a bolsa. O guarda-chuva, no coração a esperança. Na cabeça, seu mantra. Esse menino há de ter um futuro melhor que o meu. São várias jornadas. Trabalha como se não tivesse filho. Cuida do filho como se não trabalhasse. Noite passada teve briga com o João, que levantou a mão, quebrou a louça e a TV, queimou as roupas e o colchão. Isso é para você aprender. Vai dormir no frio, no chão, sem roupa. Dessa vez não, João. Dessa vez não. Antes só que dormindo com o inimigo. Levanta, ajeita o menino e sai. Faz o BO. Ela não vai mais apanhar. Acabou o tempo de chorar. Para a escola vai voltar. Enem vestibular vai prestar. Na universidade ingressar. Chão não vai mais limpar. Outras irmãs ajudar. Por quê? Enquanto uma de nós ainda sofrer, apanhar e chorar, a gente não vai descansar. Airã, do livro Um Verso e Meio, de Meimei Bastos. Gratidão, professora. Nossa, o que é a linguagem poética, né? Fiquei emocionada aqui, viu, Letícia? Mesmo. Bom, deixa eu me recuperar, vou me recompor, porque eu acho que é isso, né? Uma mulher sobe e puxa a outra, e nesses tempos difíceis também, né, em que a violência contra a mulher tem surgido mais intensamente nos períodos de isolamento social, e nós, mulheres, sem políticas públicas, né,
que nos assistam, que nos acudam, temos também que nos darmos as mãos, né, e darmos nosso grito de liberdade. E por falar em grito de liberdade, mais uma vez aqui, reiterando o que já foi dito aqui no começo por Leda, liberdade para Rodrigo Pilha. Né? Não a ditadura, pela liberdade de expressão, pelo livre pensar, liberdade para Rodrigo Pilha. Bom, e vindo aqui, passando aqui a palavra, né, para as nossas queridas convidadas, só para a gente contextualizar um pouquinho esse nosso encontro hoje aqui. Em 2018, a editora Arte e Letras nos brindou com o lançamento do livro O Cinema como Linguagem na Alfabetização de Jovens e Adultos, que tem como autora a nossa querida mestra educadora popular Maria Madalena Torres. A obra é resultado da pesquisa dela, que originou a dissertação do mestrado, e que ela defendeu em 2005 na Faculdade de Educação. Eu fiz aqui um briefing, viu, Madá? E foi produzida a partir da experiência com o cinema na alfabetização de jovens e adultos trabalhadores na cidade da Ceilândia. Então, inspirada nos princípios metodológicos de Paulo Freire e profundamente sensibilizada pelo documentário produzido pela professora Laura Coutinho, que posteriormente foi a sua orientadora e quem prefaciou o seu livro. E, aliás, viu, professora Laura, eu tomei a liberdade de trazer aqui os links, né, porque o documentário ele foi dividido lá na página do Fórum EJA, e eu trouxe aqui para a gente colocar no chat, para quem se interessar, né, salvar e assistir o documentário depois, é muito lindo, é muito emocionante. Bom, e esse documentário que é Educar é Descobrir, com inspiração e fortemente impactada por ele, Madalena, nas próprias palavras dela, né, afirma ter despertado para a importância do uso das tecnologias na educação e na conscientização do engajamento social de pessoas no movimento pela alfabetização de adultos, além, claro, da facilidade de sintetizar o tempo. Esse livro, organizado em 4 capítulos, depois, acho que a Leda vai colocar ele aqui na tela. Madá vai falar um pouco, né, um pouco mais sobre essa obra. De fato, é encantadora, é uma delícia, né, de ler, ela atrai a gente e não solta. E o que mais me chamou a atenção, né, e acalentou meu coração nesse livro foi o emergir mesmo, da intimidade das relações que são quase intrínsecas da linguagem cinematográfica ou fílmica com o círculo de cultura freiriano. E isso permite uma viagem histórica profunda, né, rumo a um senso de ser e de pertencer. Bom, então, nada mais oportuno aqui neste 19 de março, né, quando faltam 6 meses para a gente comemorar o centenário do nosso patrono, dialogarmos com essas mulheres fortes, freirianas e de luta. Então, Madalena Torres e a professora Laura Coutinho, nós vamos passar aqui a um primeiro momento desse nosso encontro, em que vocês podem fazer uma breve apresentação aí de vocês, muito mais profunda até e detalhada do que a minha. Então, vou passar a palavra para a nossa querida Madá e, na sequência, para a Laura. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham nesse momento. Eu agradeço aí a Leda, do canal de formação do PT, e Olga, do Setorial de Educação, a nossa Letícia aí, que nos brindou com essa poesia tão linda, Laura Coutinho, nossa amiga aí de alguns anos, né? Estamos aí na luta da educação de jovens e adultos, alfabetização, na luta por cinema. Então, eu sou Maria Madalena Torres, sou vice-presidente nacional do PT Ceilândia, uma das coordenadoras da equipe de coordenação do Movimento Popular por uma Ceilândia Melhor, e também faço parte da diretoria do Centro de Educação Paulo Freire de Ceilândia. Participo de outros coletivos, mas eu acho que o momento é dispensável, porque se eu for falar um decorrente do outro das representações, eu acho que já é muita coisa. Então, vamos ter paciência e tocar o barco.
Então, gostaria agora de ouvir nossa querida Laura, né? Bom, então, muito boa noite a todos e a todas. E eu tenho um prazer imenso em estar aqui, me dá assim, uma alegria muito profunda, né? Por tudo que a gente está vivendo, por todo esse luto que estamos todos nós, a gente também tem que criar espaços de alegria, de esperança, de fé na educação, de fé no Brasil, né? De fé de que nós vamos sair dessa situação. E não há jeito da gente sair dessa situação a não ser pela educação. Não é à toa que os governos autoritários, todos, quando chegam, querem destruir primeiro a educação e a saúde. Porque só assim a gente mina a esperança de um povo, mas não a nossa. A gente há de resistir. E o que é a minha alegria maior de estar aqui com pessoas que há muito tempo, né, têm resistido e não desistem nem da educação, nem do Brasil, nem de Paulo Freire, que a gente tem assim, a alegria de comemorar hoje, nesse 19, né, que é a data, né, o dia do aniversário de Paulo Freire, em setembro. Então, para nós é assim, imensa alegria estar aqui discutindo o livro da Madalena, que é uma peça essencial para a gente entender o que é a alfabetização de adultos, o que é a tecnologia voltada para a educação libertadora. Então, para nós, além dessa alegria toda de nos reunirmos, né, neste momento complicado, a gente tem a certeza de que nós estamos aqui para esperançar, que é o verbo que Paulo Freire nos legou. E nós vamos aqui esperançando. Muito obrigada, professora Laura, Madalena. Esperançar é resistir, né, gente? E esse esperançamento de quem crê que as coisas, né, podem avançar, ser melhores, mas contribui para isso, né? Então, não fica esperando, mas na esperança age, e é assim que nós nos unimos aqui também nessa noite, né? Então, nós, antes de passarmos aí para a nossa primeira rodada, né, de diálogos, além das apresentações, vamos passar novamente para a nossa querida poeta Letícia. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea semelhante nossa, em vigília atenta, vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Vaginas abertas retêm e expulsam a vida, donde Ainás, Nizingas, Nigambeles e outras meninas luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, de nosso líquido lembradiço, em cada gota que jorra, um fio invisível e tônico, pacientemente cose a rede de nossa milenar resistência. A noite não adormece nos olhos das mulheres, da nossa grande escritora brasileira Conceição Evaristo. Gratidão. Nossa, olha que coisa mais maravilhosa, né? E a noite não adormece mesmo nos nossos olhos, né, gente? Pois é. E vindo aqui para esse momento, vamos conversar um pouco, né, Madá e Laura, sobre as coisas da vida, né, que estão concentradas aí um pouco no livro de Madalena. E, Madalena, para
pensarmos esse primeiro bloco aí de conversas, e eu acho que a gente pode fazer um pouco uma inversão, apesar de ser sobre o seu livro, mas eu acho que a gente podia começar esse bloco com a professora Laura, né, e depois passando a palavra para você. Aquilo que eu tinha falado, né? No seu livro, o que mais me chamou a atenção e foi extremamente acolhedor, assim, foi a Madalena colocar o significado do círculo de cultura, né, e da recepção à linguagem fílmica. E quando você escreve esse capítulo, a gente não vai ficar dando spoiler aqui não, porque as pessoas têm que, né, ficarem instigadas aí a lerem o livro, né? E quando você fala do círculo de cultura, né, e dessa receptividade aí à linguagem fílmica, né, cinematográfica, no livro você faz assim um retrospecto aí, né, histórico sobre a importância do círculo e do movimento circular, né, para a humanidade. E a gente também conversando com a professora Laura, né, nós vimos aí, dialogamos um pouco sobre isso, né, um dia atrás. E nós vimos aí essa importância, e ainda nos dias de hoje, para esse círculo, né, para a humanidade. Eu queria que a gente discorresse um pouco sobre isso, conversasse um pouco sobre isso, e depois que Madalena colocasse essa questão para nós, dessa importância, então, desse significado desse círculo de cultura que Paulo Freire introduziu, né, na nossa sociedade, e relacionada a essa receptividade, né, da linguagem cinematográfica ou fílmica. Então, professora Laura. Então, eu acho que essa questão do círculo de cultura, né, é uma questão muito presente na pedagogia do Paulo Freire, né, não só no método de alfabetização de adultos, né, mas na educação freiriana. Por quê? Porque o círculo, né, quando nós nos colocamos em círculo, a gente tira uma coisa muito importante, a gente tira fora da educação as hierarquias falsas, né, de que eu ensino e o outro aprende. Por quê? Para Paulo Freire, quando nós nos propusemos, quando a gente se propõe, né, a aprender, todos aprendemos, os professores que são mediadores de uma educação, e não tem nenhum tipo de hierarquia falsa, dizendo eu sei mais, ou eu sei algumas coisas, você sabe outras, né? E assim a gente, em círculo, a gente constrói uma educação libertadora, ou seja, nos liberta e nos coloca no centro da nossa humanidade, porque uma das dimensões mais importantes do círculo é essa, né? O círculo, e a Madalena estudou isso muito bem, e tem um capítulo inteiro sobre essa dimensão circular, né, dessa educação, que é desde sempre, né, a humanidade teve esse conhecimento circular, né? E isso está desde a Idade da Pedra, né, nas cavernas, esse círculo já está presente. Por quê? Porque a gente tem uma visão da humanidade, e quem tem lá atrás, né, quando a gente estava ainda nessa Idade da Pedra, a gente já tinha essa vontade de estar, né, numa humanidade circular. E essa humanidade circular é a que traz para nós, né, inclusive a ideia de planeta, né, as pessoas não tinham noção ainda de que a Terra era redonda, né, nem à toa também que hoje os terraplanistas, né, vêm o quê? Destruir até a redondeza, né, a circularidade da Terra. Então, isso é uma coisa, assim, para nós, fundamental, não é um detalhe o círculo, né, e para isso eu pediria que a Madalena falasse um pouco mais, porque eu não conheço um espaço, né, que tratou tão bem o círculo dentro dessa dimensão que a gente tem, né, e dentro dessa concepção de Paulo Freire, do que esse capítulo que ela fala, que é belíssimo. Fala aí, Madalena. Então, retomando nossa questão do círculo de cultura, eu sempre me instiga muito
quando nós temos o Paulo Freire e a gente fica sempre inventando nomes para as nossas reuniões, né? Roda de conversa, roda de prosa, roda disso e daquilo, e a gente não vai exatamente à origem do que a gente trabalhou. E isso também, de certa maneira, incomoda e os alfabetizandos querem saber por quê. Primeiro eles chegavam na turma, colocava as cadeiras uma atrás da outra, e a gente reorganizava o círculo de cultura, e eles ficavam impressionados. Mas por que tem assim? Tem que ser assim. Então a gente voltava lá na definição do Paulo Freire, do Carlos Rodrigues Brandão, do Frei Beto, né, que todos eles trabalharam com essa questão do círculo de cultura, para marcar a horizontalidade, que todos nós sabemos, que todos nós podemos e que todos nós estamos ali para aprender e para ensinar. Não significa que eu saiba alguma coisa que o outro não saiba nada, mas todos nós sabemos alguma coisa. Mas até que teve um dia que um alfabetizando falou, mas não pode ser só isso. Eu falei, vai ver que não. Talvez não seja só isso, né? Então, foi algo muito interessante, porque quando a gente trabalha numa pesquisa, que você ouve as pessoas, que você se organiza, ou seja, na pesquisação, ou na etnografia, ou na etologia, e que você ouve um pouco das pessoas, de tudo que elas têm ali para nos dar, para oferecer, a gente acaba ficando assustado. Então, quando a gente vai estudar, nós começamos a descobrir, aí eu pergunto para eles, então, quais são as suas memórias de círculo? Aí, quando eu começo a trazer a pesquisa, é sempre partilhada com eles. O livro não vai dizer isso em detalhe, porque senão seria um livro de 1000 páginas. Então, a gente tem que organizar para que todos possam ler. Aí, uns traziam, de círculo tem as rodas, tem as cirandas, tem uma série de questões. E aí, quando a gente vai às civilizações, a gente já vê lá desde o Antigo Testamento a questão da aliança de Deus com Moisés, né? E vai passando e a gente trazendo para eles. Mas se você vai ainda mais em tempos mais antigos, você já vai ver outras e outras coisas. Por exemplo, o círculo, como a questão do vento, da passagem, do círculo, a questão do tempo, da vida. Então, se você for ao dicionário dos símbolos, todo mundo vai ficar incrivelmente apaixonado pelo que aqueles autores escrevem, só no significado de círculo. A gente foi também no Cacaverá Jecupé, que as imagens estavam aí, mas a gente não conseguiu apresentar, e lá ele vai justamente na linha do que a Laura fala. Ele já entendia que é o Cacaverá Jecupé, ele vai falar justamente que vai falar da filosofia guarani. Então, ele vai mostrar um círculo com um pontinho, que ele vai dizer que é o uno, que é o homem. Vai mostrar o círculo, a primeira emanação do imanifestado, que é o fogo, a mãe, que é o 2. Ele vai mostrar o tupã, que significa o 3, que é o sol. E ele vai mostrar o círculo concêntrico, que ele já vai trazer a terra, o mundo material, que é o 4. Então, as civilizações antigas já tinham o círculo como formas, por exemplo, em comunidades africanas, tribos africanas, sempre que tinham que decidir algumas coisas, as pessoas sentavam embaixo da árvore e ali fazia a discussão entre os anciões, né, para poder descobrir o que vão fazer. Não era exatamente uma juventude, mas aquele que mais experiência tinha, justamente para trazer para a gente. Se vocês forem ao museu aqui das Memórias do Brasil, que fica aqui no Lago Norte, aí você vai encontrar basicamente as mesmas imagens que o Cacaverá utiliza no livro dele. Você vai encontrar também aquelas imagens muito parecidas do início das civilizações, que o Fleury ele vai trazendo e vai remontando o museu com aquelas imagens antigas, imagens de pinturas rupestres, mas sempre vai lembrar justamente esse trabalho que eles realizam. Na dissertação da Maria Luísa, ela demonstrou assim, muito bem como faz com o círculo de cultura. Tem um círculo, o alfabetizador começa a perguntar,
que lá no vídeo Educar e Descobrir demonstra isso com muita clareza, começa a perguntar, mas ele não fica com a palavra. Ao final, ele desaparece totalmente. Ela faz um fluxograma mostrando exatamente como isso acontece, como é horizontal essa discussão. Na mesma linha, né, no livro do Campbell, Do Poder do Mito, no século XIII, ele reconta a história que todas as vezes que o povo plantava, fazia as plantações, que eles juntavam de novo naquela grande roda, que é o que a gente chama muito de sinergia nas formações do PT, e naquela grande roda para cantar, para comemorar. Então, todas as vezes que eles se reuniam, era exatamente isso. E no século XIII, eles dizem que vem o deus Krishna para poder fazer essa comemoração com essas pessoas ali. E aí a gente trabalha no círculo, um momento muito importante, que é o momento de Kairos, que é do Deus Kairos, que é o momento da alegria, da satisfação, do prazer, e do Deus Cronos, porque Cronos é o significado do tempo, esse tempo cronológico que a gente realiza todas as coisas nessa pressa, que não dá tempo de visitar ninguém. Agora é um outro tempo que a gente se prende dentro de casa, e que muitas mulheres, né, estão aí apanhando, infelizmente, sem denunciar o que está se passando com elas e tudo. Só no primeiro semestre de 2020 a gente teve 648 feminicídios no Brasil. Então é uma coisa assim muito dura. Então, de certa maneira, esse círculo que a gente realiza é o círculo do prazer. É o círculo que a Letícia trouxe para a gente na sua poesia, é o círculo de fruição. Fruição é quando todo mundo pode sentir, não é fluição, é com R mesmo, é fruição, onde a gente pode sentir, pode apresentar nossos sentimentos dentro daquela horizontalidade dos seres capazes de pensar, de falar, mesmo sendo aquela pessoa não alfabetizada, então ela é capaz de falar e de dizer. Mas eu convido a vocês, que além do livro que a gente escreveu, e que esse livro ele tem muitas mãos, porque primeiro ele foi o resultado de um trabalho lá da alfabetização. Tudo que as pessoas falavam, dos alfabetizadores também, mas nos alfabetizadores a gente foi trabalhar mais com a questão da poesia, que foi o Carteiro e o Poeta, que nós trabalhamos, e o Central do Brasil com os alfabetizando, onde eles puderam escrever poesias e cartas e uma série de outras coisas. Então, assim, acho que para encerrar e deixar o gostinho aí despertar a curiosidade de quem está vendo, quem está nos assistindo, é realmente para ler e descobrir essas questões aí, essas belezas da vida que nós fomos capazes de assistir. E os alfabetizandos, eles ficaram tão impressionados com isso, que aí eles falaram, por isso que a gente usa aliança e a aliança é redonda. Eu falei, porque quadrada seria muito difícil, a gente ria de entrar no dedo, né? Ele, não, mas tem aliança quadrada também. Não, mas é para mostrar essa questão da união, de que a gente faz uma parceria para viver. E aí outros dizem, é verdade, quando a gente morre, para o espírito subir livre, tem que tirar as alianças. Então, assim, foram muitas descobertas, e assim, nenhuma que fosse, e todas eram tão importantes quanto o que escreveu o Campbell, com o que trabalhou Maria Luísa, quanto que já estava no vídeo Educar e Descobrir. Então, são essas coisas que a gente traz para o círculo de cultura. Se a gente quer freiriar mesmo o Brasil, quer freiriar o Partido dos Trabalhadores, então vamos recuperar essas questões que o Paulo Freire já nos trouxe já há muito tempo. Então, encerro por aqui, né? Falando demais. Tá ótimo, Madá. É sempre um prazer, né, te ouvir. A gente aprende muito. E eu estou dizendo para os colegas que estão nos acompanhando aí,
Nós, do Setorial de Educação, estamos aprendendo muito com a Madalena. Inclusive, já mudamos, né, o nome das nossas rodas de conversa, né, para círculos de conversa. E não é uma mudança só do termo e da palavra, não. Tem toda a concepção freiriana e essa concepção histórica aí, né, da importância do círculo para a humanidade. E eu quero que as pessoas que estão nos acompanhando aí não deixem, né, de curtir a nossa live, de se inscrever no canal, e podem ir, tem muitos comentários aqui, mas podem ir comentando e também já fazendo perguntas aqui para as nossas queridas Madá, né, e professora Laura, e também, por que não, para a nossa poeta Letícia. Letícia, antes, então, de nós irmos para uma próxima rodada aí de diálogo, a palavra com você. Inspiração é essa poderosa educadora, Madalena. Muito bom ouvir. Estava aqui me deleitando e me lembrando dos meus tempos de EJA, que também já trabalhei na EJA, e que maravilha ouvir, Madalena, você. Gratidão, viu? A força das mulheres está no cheiro da terra molhada depois da chuva esperada. A força das mulheres está na terra arrasada, na planície devastada do sertão, erguendo-se em pó, erguendo-se em seu próprio pó. A força das mulheres um dia vai oceanear, jorrar gotas de esperança, irrigar a terra ferida. Sempre haverá força nas mulheres. Isso é o que importa. Mulher não é planta seca. Mulher não é natureza morta. Toda mulher pode se encontrar em suas águas. Toda mulher pode se encontrar nas águas do mar. Poema Águas, da Cristiane Sobral, uma grande poeta e escritora aqui de Brasília. Muito linda, Cristiane Sobral, né? E assim, declamada aí por você, recitada, né, por você, ficou mais linda ainda, viu? Muito obrigada, Letícia. E porque estamos falando, né, dessa força da mulher, e estamos falando de cinema, mulher e educação, eu queria que nós conversássemos aqui um pouco, né, essa é a provocação nesse nosso segundo bloco aqui, justamente sobre isso, né, sobre o cinema. Então, a Madalena também no livro fala dos impactos da linguagem cinematográfica, né, no trabalho com a educação popular, né, também fala do filme como uma linguagem poética, né, nos escritos de alfabetizadores e de alfabetizando. E aí tem toda... Madalena, eu tenho medo de ficar dando spoiler aqui, porque a gente tem que fazer assim a degustação, né? Fazer a provocação aí, deixar o gostinho de quero mais, né? Mas nós temos aqui, quando fala da linguagem poética, né, do cinema, nos escritos de alfabetizadores e de alfabetizandos, a gente também pode experimentar, né, essa linguagem, né, essa poesia, né, na fala, na voz, no jeito de alfabetizandos e alfabetizadores, no documentário Educar é Descobrir, que foi dirigido, né, pela professora Laura Coutinho, lá no final dos anos 80, né, e com o núcleo, né, Paulo Freire, foi registro, né, professora Laura, das atividades do núcleo Paulo Freire, de alfabetização. Então, eu gostaria muito que nós conversássemos um pouco, e eu vou dizer uma coisa, gente, nós não conseguimos, por conta do número de caracteres máximo aqui no chat, colocar os links, né, para os vídeos que compõem o documentário, mas nós vamos colocar aqui, ele está lá na página do Fórum EJA, e vale muito a pena. Eu também fiquei extremamente emocionada e fiquei pensando o quão poético mesmo, né, é o cinema, sobretudo quando registra a nossa realidade. Então, professora, eu fiquei, olha, lindo o documentário, lindo. Esse documentário, na verdade, foi o embrião, né,
desse trabalho de alfabetização que começou em 1985, né? A gente teve uma primeira turma e depois a segunda turma foi a turma que a gente conseguiu documentar e fazer o Educar e Descobrir, né? Então, a nossa ideia era o quê? Que a gente registrasse um círculo de cultura no seu transcorrer. Só um minutinho, só um pouquinho, Laura. Vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver aqui. Ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar aqui. Ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver aqui. Ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Amor em comunidade, no campo e na cidade, esperança e curiosidade de ver o mundo se refazer novo, palavra e coragem do povo. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Toda a sinceridade, aprendizado do ensinante ao ensinar, repensa o pensado, repassa o passado, rebate a mentira e coloca a vida em primeiro lugar, e coloca a vida em primeiro lugar. O aprendizado do ensinante ao ensinar, retoma o combate com manha e com arte, convida as pessoas que todas são boas, nas ruas, escolas, em todo lugar, com democracia e saber popular, com democracia e saber popular, com democracia e saber popular, com democracia e saber popular. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Bravo, bravíssimo. Olga, Nós ficamos... Imagina. Foi de novo, Leda. Problema técnico. Sim. Só dá um pause aí. Como é que eu faço, gente? Eu não tô achando o vídeo. Parou? Pronto, parou. Desculpa, gente. Quem Não. sabe faz ao vivo, né, Leda? E acontece mesmo. Estamos na prova de... Exatamente. Estamos aqui ao vivo e construindo esse momento. Gente, desculpa, né? Eu estava treinando, que a Olga disse que era para eu colocar no final. E eu... Ai, perdão, Olga. Perdão. Imagina, de jeito nenhum, não tem perdão, e foi até bom, porque assim, né, é um ânimo, gente, essa é uma campanha, né, latino-americana e caribenha em defesa do legado de Paulo Freire, enquanto no Brasil, né, as lideranças aí se ocupam, né, de atacar a imagem de Paulo Freire, no mundo, né, este educador é celebrado, é homenageado, né, e as pessoas cada vez mais querem cultivar, né, o esperançar do Paulo Freire para fazer o inédito viável, né? Então, que maravilha, e foi muito bom. Entrou aqui, foi joia, né? Desculpa, respiramos. Laura, foi no meio da sua fala. Ai, gente. A gente começa de novo, não tem problema. Então, vamos lá, Laura. Então, ótimo nessa questão de uma campanha para o Paulo Freire, porque é isso que nós queremos, né? Desde 1985 nós estamos aí nessa batalha para que a coisa realmente cresça, né? E a necessidade que a gente tem é de cada vez mais fazer isso veicular, e nada melhor do que uma música, né? Uma coisa alegre para a gente começar a cantar e pegar esse mote aí e cantar em muitos espaços. Então, foi ótimo. E esse vídeo, né, o Educar e Descobrir,
Eu brinco com a Madalena que não teve vídeo mais visto no Brasil do que esse. A Madalena tem até as contas aí de quantas vezes esse vídeo quase desmanchou, de tanto que a gente passou, né? Até que a gente conseguiu guardar alguns pedaços dele, assim, com um registro melhor, porque ele foi feito em videotape, né? Naquele videotape grandão ainda, né? 1985, era a tecnologia que a gente disponha. Mas ainda assim ele vale muito, né? Por quê? Porque ele foi o registro de uma experiência vivida. Então a gente foi com a câmera, né? E as pessoas não tiveram problema nenhum de ficar ali com a câmera, dialogaram com a câmera. Por isso que ele é assim, até hoje ele me emociona também, né? Quando eu vejo, né, o Pedro Lacerda, né, que todo mundo conhece aí, que é do PT também, né? A Graça, a professora Graça, né, assim, eu brinco assim, jovens, né, porque jovens éramos todos naquela época, né, então éramos jovens que já estávamos também na nosso caminho e estamos hoje aqui já mais, né, de cabelo branquinho, mas continuamos resistindo e insistindo, né, em Paulo Freire. Então, esse vídeo ele está disponível, né, no portal do EJA, e o que ele servia basicamente, né, para que a gente pudesse formar os alfabetizadores, né, para que eles pudessem compreender qual que era o mecanismo, como que a gente, como professor, os dois eram alunos, né, da escola normal, e como que a gente se comporta, como é que é essa nova forma, né, de estar dentro de um círculo de culturas / sala de aula, né, que também é um lugar de aula, como é que a gente transforma isso, né? E esse vídeo, ele tem esse mérito, né, de a gente conseguiu realmente fazer uma coisa muito natural, com eles falando, com o trabalho acontecendo. E eu acho muito lindo, porque no final, né, tem o depoimento da Brasilina, que era uma alfabetizanda que veio para Brasília, né, para colocar seus filhos na escola. E ela veio também para a escola. Então, isso é muito emocionante, né? E ela diz, eu vou, de qualquer jeito eu vou, né? O vídeo termina assim. E eu acho que nós continuamos assim, nós vamos, de qualquer jeito, nós vamos. E aí, Madalena, fala um pouco aí do vídeo também, que a Madalena acho que foi quem mais passou esse vídeo aqui. Com certeza, acho que... Fala, Olga. Eu ia falar, me permita dizer que, de verdade, assim, eu assisti, né, o documentário, a imagem já está até meio verde, né, de tanto que bem do videotape mesmo, mas vale muito a pena ainda. Vamos, né? Vale muito a pena. E nós, com certeza, teremos outros documentários já, assim que terminar essa pandemia, que eu espero que nós todos sejamos vacinados, né? Que as coisas cheguem para a gente, porque não adianta só buscar UTI, leito de hospital, tem que ter vacina, com isso a gente elimina tudo, né? Vai eliminando, as pessoas vão voltar a trabalhar e tudo mais. Mas, assim, eu digo que esse vídeo, na decorrência aí do vídeo da Laura, nós tentamos muitas coisas, fazer outros vídeos, e a gente, de certa maneira, nunca finalizava a coisa. Eu mesma fui personagem aí de vários vídeos tentados, né, já trabalhando no processo da alfanumerização, mas eles não ficaram prontos. Mas o que justamente nos surpreende é que esse vídeo, olha, eu, sinceramente, eu acho que aqui no Distrito Federal, pelo menos 30 mil pessoas viram esse vídeo. E no Brasil inteiro, para onde a gente viajava, nós chegamos a viajar para o Mato Grosso, chegamos a viajar para o interior de Goiás, Tocantins. Para onde a gente ia, o vídeo estava Araiose, São Luís, por aí, Joaquim Pires, Remanso, Pilão Arcado, Barra, tudo a gente ia com o vídeo na mão para poder trabalhar. Esse vídeo a gente trabalhou, inclusive, em São Tomé e Príncipe, na primeira círculo de cultura que nós fizemos lá, com o pessoal lá de África, né, com secretários de Estado. Foi o primeiro
vídeo que a gente trabalhou para dizer como que a gente trabalhava aqui. Primeiro, que o cinema é uma coisa muito bonita do ponto de vista de elidir o tempo. Elidir o tempo é mais do que resumir. Aquilo que a gente faz durante anos, um vídeo de 23 minutos, dava essa clareza para as pessoas e nós passávamos a debater uma coisa muito concreta. E não só aquela falação o tempo todo, aquele falatório de tentar explicar no cartaz, nisso ou naquilo. Depois que acontecia, o debate era fantástico ali. E depois ainda tinha os episódios desse vídeo, que era onde a gente podia ver o processo de descoberta, o processo de autonomia, processo de liberdade, de correção das palavras, da palavra do momento, da capacidade que todo alfabetizando tem de escrever, embora muita gente ache que tem que ficar não sei quantos anos para escrever. A gente sabe que na palavra geradora ele já escreve no mesmo dia. Então, esse vídeo ele deu muita inspiração para a gente, trabalhar com audiovisual, com a apresentação de filmes no Cine Popular, que foi o que resultou realmente o livro. E aí a gente ficou mais surpreso quando a rede de comunicação popular, quando nós fomos procurados no final de 2018, porque 2019 a gente vê que foi toda pandemia e ainda estamos nela. E aí o fotógrafo veio e falou para os alfabetizandos que queriam fazer um filme com eles. Aí eles ficaram muito felizes. Ele falou, mas acontece que eu não vou fazer. Quem vai fazer são vocês. Ele, não, mas nós não damos conta. Dão conta, sim. Eu vou ensinar aqui os planos de fotografia, cada um recebeu uma máquina, vocês vão ter o celular na mão, tem uma câmera. Então, aí foi uma oficina para trabalhar a imagem, uma oficina para trabalhar a trilha sonora, uma oficina para trabalhar o que eles queriam do vídeo. O que eles não fizeram foi justamente a edição, porque nessa edição a gente já entrou na pandemia e não deu. O nome do documentário ficou Passos para o Amanhã, e ele tem 10 minutos. E onde eles vão contar justamente as memórias deles, de onde eles moravam, por que eles vieram para Brasília. Então, você vê que muita gente veio estudar. Você vê que lá nessa turma tem cabeleireiras assim, ótimas e que não sabiam ler. Pessoas que tinham o maior sonho de fazer enfermagem, de ser cuidadora, como a Lucimar Ferreira, que hoje está já no segundo segmento da EJA, mesmo os encontros sendo organizados de forma remota, ela está firme e forte. Então, assim, são coisas incríveis que dá para trabalhar a partir do cinema, quando a gente enxerga o cinema como uma linguagem. Porque o cinema, o filme, não é só para você, vamos aprofundar o conteúdo, começa o filme e aprofunda o conteúdo. Não é para isso. O filme é o conteúdo. O filme é justamente isso que a gente tentou trazer, que o filme não é menor do que o conteúdo que o professor trabalha. Ele é algo maior. Onde é que a gente consegue fazer essa elisão do tempo? Você mostrar uma guerra de 100 anos e um longa de 2 horas, por exemplo. Como é que pode uma coisa dessa? Então, foi a partir desse trabalho do Educar e Descobrir que a gente se animou, que a gente fez, aconteceu, e que muitos de nós se transformou nesse educador libertador que busca os princípios freirianos da autonomia, da liberdade, da capacidade de que todo mundo tenha de aprender, que no círculo de cultura estamos dentro da horizontalidade, não que alguém é maior do que o outro. Então, essas questões, inclusive no livro do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, o segundo capítulo é ensinar não é transferir conhecimento, justamente por esse modo de ocorrer o círculo de cultura. É todo mundo, cada um se entre olhando, ninguém está nas costas de ninguém ali, olhando só a nuca, as pessoas estão ali, as expressões de rosto a gente vê perfeitamente, as ideias das pessoas, a gente pode beber das ideias de cada um, não é porque a pessoa não saiba ler e escrever que ela não tem um pensamento organizado, ela tem. As memórias que ela traz da sua cidade, de cada coisa que vai acontecendo ali, a libertação da própria mulher. Quantas mulheres iam estudar durante a tarde, porque à noite o esposo estava em casa e não permitia que ela estudasse? Quantas mulheres estudaram e, ao final, eles se surpreendiam com elas já sabendo ler, porque
lá eles não se permitia, de certa maneira, sair no horário que eles estavam em casa. Então, o processo de libertação da mulher, o processo de libertação do próprio homem, se dá muitas vezes a partir desse trabalho com filme, com cinema. Quantas vezes elas viram o filme, e muitas vezes a gente ia trabalhar o filme como o telão, colocava o telão caía, e até nos escritos dela, elas falavam, Gilbertinho toda hora pegava o telão do chão e levantava o telão para a gente. Então, quantas e quantas vezes? Então, foram coisas maravilhosas delas ir ao cinema e depois voltar e debater, falar, ô professor, é pena que a Ceilândia não tem um cinema, fizemos abaixo-assinado, pedindo no governo, até hoje a gente não tem, estamos esperando que o Centro Cultural de Ceilândia termine, para que a gente tenha lá o auditório que faça com que a gente veja os filmes da cidade. Elas falavam, é tão bonito ver o cinema, é tão bonito ver aquela tela imensa, muitas vezes a gente chora, a gente sorri, e a linguagem é do silêncio, né, professora? É a linguagem do silêncio, que a gente diz, a luz vem de trás da cabeça, projeta para frente, e as pessoas ficam ali olhando aquela luz que vai aparecer naquele escuro para clarear tudo. E elas vinham debatendo essa situação assim, de um jeito tão profundo, e acelerou o processo de aprendizagem, o processo de escrita, a coragem de dialogar. Então, por isso que eu falo assim, a sétima arte, ela tem sua própria linguagem, não precisa a gente ficar inventando ou adequando coisas, dá para fazer várias e várias atividades pedagógicas a partir do cinema, da linguagem do cinema. Então, por aí. Não, é por aí, Madai. Olha só, eu quero concordar aqui com a Eliane, até a mensagenzinha dela passou aqui no rodapé aqui da nossa tela, né, dizendo, olha, Madalena sempre nos conta coisas que não sabíamos da história da nossa alfabetização de adultos. E é verdade, cada vez que nós nos encontramos, nos reunimos com Madalena, conhecemos, né, a nossa própria história aqui do Distrito Federal, a história da Ceilândia, né, e a história da alfabetização de adultos aqui das nossas cidades, né? Muito bom, Madalena, sempre muito bom te ouvir. E olha só, antes de a gente vir aqui, eu estava dando uma visitada aqui no nosso chat, né? Que está muito movimentado, digamos assim, e dizer boa noite aqui aos nossos companheiros e companheiras que nos acompanham, né? Guide, nosso companheiro professor também de Ceilândia, né? E do Setorial de Educação, Rubens, Sandrinha Cordeiro, professor Jonas, tudo bom, Jonas? Mário, eu não sei falar o nome do Mário Nomeni, desculpa, Mário, mas boa noite para você também. Vanildes, querida, quanto tempo, que bom que você está aqui. Nomeni, Mário, boa noite. Kelren Carvalho, tudo bem? Patrícia, né? O Anderson Natanael colocando aqui, olha, Madalena, exemplo de vida, guerreira nossa, né? Cidadão honorário de Ceilândia, muito bem representado, muito bem. Madalena, seu livro mudou a minha vida, a minha história. Agradeço muito, diz o Anderson Natanael, né, com Panalis. Gente, vou falando aqui, só para não esquecer todo mundo, já que eu comecei a nomear, né, vou colocando aqui. Professor Erasto, muito boa noite, parabéns ao PT e ao Setorial pela organização das atividades todos os dias 19, em homenagem ao centenário de Paulo Freire. Não é fácil, né, professor Erasto? Você sempre nos ajuda aí, é uma consultoria e tanto, professor, nessa nossa empreitada aí. Renata Torres, boa noite, Renata. Nelson, nosso querido presidente da Zonal, né, do PT, da Zonal de Ceilândia, professor nosso da Educação Básica, também aposentado, boa noite, querido. Janine Carvalho, Beth, oi, Beth, Aiko, tudo bem? O Anderson Nathaniel, de novo aqui, olha, Círculo de Cultura Audi, nos conhecemos no Círculo de Cultura Áudios Politizando. Vamos lá, Ivanete, boa noite também. E aqui, gente,
alguns comentários que nós vamos agregar aqui para o nosso próximo bloco, que inclusive já estamos indo, né, para a nossa rodada final. Imagina, o tempo passa tão rápido e a gente não percebe, né? Nelson colocando aqui, ó, eita, mulher inspiradora, Madalena Torres, quanto mais a gente ouve, mais a gente aprende, apaixona. Muito bem. O Anderson colocando aqui, mulheres lindas e inteligentes, que lutam por uma educação freiriana e libertadora em tempos de caos social. E eu tinha visto aqui, sim, e o Anderson faz um comentário sobre o vídeo, né, Educar a Descobrir, que ele coloca aqui, o vídeo mostra a cultura popular e que Paulo Freire deve ser utilizado como mecanismo de resistência em tempos de retiradas de direitos. Ariel, boa noite, colocou aqui que teve problema, acabou se atrasando, mas sempre em tempo, Ariel, estamos juntas aqui. E... Ok, eu perdi esse comentário aqui do Nelson. Nelson falou só 30 mil, Madá, sempre modesta. Bom, e nós vimos aqui, né, os comentários sobre o Círculo de Cultura e sobre o cinema, para a gente também fazer esse diálogo aí com quem nos assiste. Mas antes de a gente passar aqui para o terceiro bloco, para a terceira rodada, vamos, claro, né, saborear um pouco mais da poesia da mulher brasileira com nossa querida Letícia. Eu trouxe uma poesia agora que eu gostaria de oferecê-la para cada uma das pessoas que nessa pandemia perdeu alguém querido. É uma poesia em reverência também a cada uma das pessoas que se foram. E o título dela é Amores que se foram. Hoje eu queria cantar meus amores. Os que passaram, os que ficaram, os que me marcaram, se eternizaram, os que me fizeram sofrer, aprender, crescer. Hoje, eu queria cantar meus amores, mas vou cantar os mais de 280 mil amores que se foram, deixando vazios e dores. Amores de pais, amores de filhos, de irmãos, amores de avós, de netos, de amantes, de amigos. Vou cantar a Ana, amor de Carlos, a Teresa, amor de Maria, Fernanda, amor de Paulo, a Alice, amor de Jorge, também de Lívia, Marcos, amor de Esther, Álvaro, amor de Vinícius, Lucas, amor de Laura. Vou cantar a cada pessoa que partiu, pois cada uma delas era o amor de alguém. Cada uma delas deixou um vazio, uma tristeza, um lugar à mesa. Vou cantar a cada pessoa que se foi, pois cada uma deixou saudades, lembranças, histórias que não serão esquecidas. Os que se foram não eram números, eram pessoas, eram amores, eram vidas. Um poema meu que vai estar no livro Poesias que o Vento Assovia, que será lançado em breve. E eu agradeço. Nossa, nós que agradecemos, Letícia. Quem partiu era o amor de alguém, né? É muito, muito forte isso, né? Não são números, são vidas, são pessoas, são histórias, né? E, infelizmente, nós estamos assistindo aí cada vez mais o amor de alguém partir, né? Então, estar aqui nesse momento também é resistir, né? Dizer que vidas importam e que nós, né, estamos aqui a favor da vida, no compromisso com a vida, né? Essa educação libertadora, essa educação que liberta, também é uma educação que constrói a vida, que traz a vida, que esperança na vida. Nossa, muito obrigada por esse momento aqui
extremamente importante, sensível, né, e real. Obrigada mesmo, Letícia. E, gente, caminhando aqui, então, o Rubens, né, precisou sair aqui, não pôde nos acompanhar até o final, mas deixou um recado para nós, mulheres, e acho que já podemos incorporar isso aí, a fala aqui do nosso bloco, né, dizendo que a redemocratização do país passa necessariamente pela luta das mulheres, né, e eu concordo. Nós somos maioria na população brasileira, hoje já somos a maioria, né, chefes de família, somos a maioria, por exemplo, na educação, em todos os segmentos da comunidade escolar, nós mulheres somos a maioria, então nós temos o instrumento, né, as ferramentas para transformarmos esse país num lugar melhor, né, numa sociedade mais justa e mais igualitária. E aproveitando, né, esse momento aqui, nesse nosso último bloco, não vou dizer inusitado, mas assim, né, vamos falar aqui do último capítulo aqui do livro da Madá, que já só pelo título já traz para a gente uma alegria, um encantamento e uma aproximação mesmo, né, com o nosso povo, com a nossa raiz. E esse último capítulo chama Oxente, pois não? Não é? E eu fiquei muito apaixonada por esse título, né, e ele traz a lembrança e as memórias dos alfabetizados. Madá, o que inspira, né, a produção, a construção desse capítulo? E, Laura, como é que você dialoga com a gente também sobre essa parte, assim, então, eu acho que é acolhedora mesmo, aconchegante, né? A gente se identifica com esse capítulo pelo título já. Madá. Passa a palavra para a Laura primeiro, minha tá origem. Certo. Bom, eu acho que é muito interessante esse capítulo da Madalena, porque ela traz, né, basicamente uma visão, né, do que é a vida comunitária, né, e uma vida comunitária registrada, né. Esse filme é um filme, Oxente, pois não, é do cineasta Joaquim Assis, e ele ganhou o prêmio Margarida de Prata de 1973, né? A Margarida de Prata, ela é um prêmio da CNBB para trabalhos, né, comunitários de grande importância, e esse é um deles, né? O vídeo em si é uma pérola, né? Eu acho que é um dos vídeos, um filme, né? É um filme 35 milímetros. Acho que é um dos filmes mais importantes que eu conheço, né? Da filmografia nacional, porque ele é uma síntese da alma do Brasil, que é o Brasil é cooperativo, o Brasil é solidário, né? Eu acho que a gente precisa recuperar essa solidariedade e essa vida, né? Junto, né? E o Oxente, pois não, é exatamente isso, né? E ele é até essa afirmação, Oxente, pois não, né? Eu estou aqui, sim, né? Pois não, né? Então, ele é isso, né? E também ele tem uma linguagem, né, uma linguagem muito especial do documentário, porque ele é construído só de falas. É uma fala emenda na outra. Então, ele é, assim, uma obra-prima, realmente, né? Então, eu também recomendo que, junto, né, da nossa filmografia, e eu acho que o livro da Madalena, ele traz peças fundamentais da filmografia internacional, né? Mas na parte brasileira, eu acho que o Oxente, pois não, ele é realmente uma pérola, né? E foi muito importante a gente trabalhar com isso, né? Com esse filme, que traz a comunidade de Salgadinho, que é em Pernambuco. E eu acho que não só de Salgadinho, mas esse espírito a gente encontra em muitos lugares do nosso país, né? Madalena. Então, como a Ceilândia ela tem, acho que 51% de nordestinos,
E aí a gente observa assim, o quanto que o Oxente, pois não, fez parte desse trabalho. Esse Oxente, pois não, ele foi super forte, tanto nos alfabetizando como para os alfabetizadores. Eu me lembro assim deles desenhando árvores. A gente pedia para avaliar ao final do filme, e aí tinha um senhor que ele narrava a questão da árvore, das memórias dele, e ficava ele falando e a árvore lá, né? Só o vento na árvore. Quando termina que a gente organiza as falas e começa o debate, a gente pede para que os alfabetizadores possam avaliar. Todos eles escolheram avaliar com o desenho de uma árvore. Cada um desenhava a seu jeito, porque também, do ponto de vista do desenho, ele tem que ser poético. Assim como você vê um desenho abstrato, você precisa observar que a árvore de cada um foi aquela abstração que ele conseguiu, o talento dele e o jeito que ele desenhou aquela árvore. Então, eles mostravam a árvore, ainda mostravam uma frase ao final. Os alfabetizantes se tocaram muito quando eles tinham lá o vassoureiro, que o vassoureiro fazia vassoura e explicava que ele fazia vassoura e chamava os companheiros para fazer junto, já que alguém estava passando fome. Então, juntava todos, faziam vassouras, não tinha aquele espírito do egoísmo. Eu faço minhas vassouras, eu ganho meu dinheiro e eu não vou dividir com ninguém. Então, dividiu o conhecimento, vendiu e ainda dividiu o dinheiro. Na comunidade, o dinheiro para comprar os remédios, para organizar as coisas, eles lá pegando água. E essas memórias afloram na memória dos alfabetizadores e a memória dos alfabetizantes. Então, eles trazem toda essa beleza do Oxente, pois não, para a gente. E acaba mexendo muito comigo esse documentário, porque eu confesso para vocês, né, meu pensamento é assim, igual passarinho, passa logo, ou igual ao vento, eu não consigo me concentrar muito em determinadas coisas, não sei se eu estou errada ou certa, mas é mais ou menos essa coisa da liberdade, eu não consigo muito. E eles ficavam impressionados, porque o Oxente, pois não, é exatamente isso, ele é livre. A hora que ele começa a fazer o peru de madeira, e ele vai mostrando, e quando eles relatam os sonhos, esses alfabetizando, como é que eu digo, eles se emocionam demais com o sonho desse homem, que ele diz que procura porta e não sai, procura. Eu acabo sonhando também com isso, e eles, cada um, traz seu sonho para o Círculo de Cultura, e como é que pode? Acho que foi um dos círculos que mais deram certo nessas últimas décadas que a gente teve, porque ninguém queria ir embora, até que eles mesmos falam. O Círculo de Cultura é muito curto o tempo, são só 2h30, vamos fazer o nosso cinema. No primeiro momento eles falaram, vamos fazer o cinema de Madá. Falo, não, meu não, o cinema é de todos nós. Aí começamos a fazer, intitulamos Cine Popular, com as pesquisas da Laura, Cine Popular, Conhecimento e Audiovisual, porque a Laura nos ajudou muito, trabalhando curso, edição, organizando com a gente toda peça, cada coisa que a gente organizava ali, cada imagem que a gente fazia, toda a análise da imagem, se estava boa, se estava clara, se foi uma imagem dispersiva. Então, nós trabalhamos demais em relação a isso. Então, o Oxente, pois não, ele traz isso, ele me faz ir à minha cidade, e ali na estrada, que a gente chamava a Estrada do Rio, ver o pé de Murici, fotografar o pé de Murici e trazer para a gente. Ao passo que eles relatavam que lá na cidade de... Como é que é o nome, meu Deus? Agora eu me esqueci o nome da cidade, aqui em Goiás, perto de Santa Rosa. A festa de Nossa Senhora da Abadia. E eles relatavam para a gente que Nossa Senhora da Abadia apareceu numa árvore, e veio todas as histórias, a gente vai lá no fundo buscar o significado da árvore, a raiz, toda coisa da etimologia, e trazendo para o Círculo de Cultura agora como descobertas, e não era a descoberta da pesquisadora para ela, era uma descoberta que vinha e era partilhada sempre no Círculo de Cultura, e sempre rendia grandes debates a partir daí. Então, é justamente por isso que é Oxente, pois não, lembranças e memórias dos alfabetizandos na pesquisa. Então, são memórias que a gente não vai se esquecer mais. E os alfabetizadores, o que mais tocou a vida deles
foi o carteiro e o poeta, aquela relação lá do Pablo Neruda com Carlos. Foi tão bonita essa parte, porque no final o Carlos faz uma poesia para o Pablo Neruda, que é as estrelas, o barulho da água, o barulho da rede na água. Nossa, esse homem ele se transformou tanto, então os alfabetizadores se identificam muito no processo de transformação daquele carteiro que mal sabia escrever, mal sabia ler, sabia pouca coisa, e de repente ele termina como um escritor, um poeta, e termina morrendo na luta por uma sociedade melhor, por uma cidade melhor, a luta pela ilha dele, e ele acaba morrendo, você vê o cavalo passando assim, e os escritos dele, do discurso que ele preparou, indo embora ao vento. Isso aí também foi muito, muito, muito forte para a gente. Então, isso a gente tentou relatar. Mas eu fico com tanto medo de falar tantos detalhes aqui, e depois todo mundo achar que já leu o livro e ninguém querer chegar lá. Mas é importante que a gente chegue lá, porque aí vocês vão conhecer a beleza do pensamento de educandos e educadores, e como que esses dois personagens aí podem fazer, pode fazer assim, transformações incríveis. Então, Letícia, a sua poesia é magnífica. Tudo que você escolheu para essa noite tem tudo a ver com o nosso trabalho assim, de cinema, de documentário, da fruição, da alegria, do prazer que essas pessoas encontraram nessa linguagem fílmica ou linguagem cinematográfica. Eu agora já paro por aqui. Querida Madá, mas olha, essa conversa está muito boa. É pena que a gente está aqui meio retangular na tela, né? Porque senão era o próprio círculo mesmo, né? Mas nós já precisamos, né, ir nos despedindo das pessoas. Estamos chegando aqui ao final, né, da nossa live. Eu hoje, se a Ledinha me permite, Leda, eu queria que nós terminássemos assim um pouco diferente. Claro que vamos passar aqui as considerações finais das nossas queridas, né, educadoras, Madalena Torres, mas eu queria que a Leda também viesse aqui para essa tela junto conosco, para no final nós terminarmos, então, fecharmos a live de hoje com a Letícia, né, declamando uma poesia para nós, para fecharmos essa live de hoje. E aí, né, como somos mulheres aqui nesse encontro, então, Leda, nada mais justo. Então, assim, antes de passar, então, a palavra para as nossas queridas e também para a Leda, né, para uma mensagem final, eu quero, não sei se vai dar aqui, ó, para mostrar a capa do livro da Madá, e eu queria que a Madalena, nas suas considerações finais, falasse onde a gente encontra. Pois eu não pude encontrar com a Madalena ainda, né, para pegar meu livro físico, então eu li o e-book. E aí, mas Madalena pode dizer para a gente onde é que nós encontramos esse livro, né, Madalena? Não tá difícil. E eu já quero, mais uma vez, assim, vou encerrando a minha participação aqui mesmo, né? Agradecer demais essa parceria, né, com a Secretaria de Formação Política, com o engajamento da Leda. Formação e educação, né, são irmãs siamesas, né? Não andam separadas. Agradecer muito a participação da Madalena, né, nos brindando aí com as histórias, né, da educação, com a história do nosso próprio Distrito Federal, né, da nossa candanguice, né, e cada vez mesmo a gente tem surpresas e novidades aí sobre Ceilândia e o Distrito Federal. Professora Laura Coutinho, já ia falar Maria Laura, professora Laura Coutinho, que prazer poder conversar com você, e eu espero que esse seja só o primeiro, né, de muitos encontros que nós tenhamos, né, contigo, sobretudo nesse ano do centenário de Paulo Freire. Gostaria muito, já deixa aqui, a gente já faz o constrangimento em público, assim, não dá para dizer não, né, então já quero convidá-la muito para participar de outros momentos conosco. Agradecer muito ao pessoal que está aí nos acompanhando na live, né, no chat até esse momento. Compartilhem depois o link. É sempre muito importante a gente divulgar, né, os diálogos que vamos tendo aqui, as construções que vamos fazendo. É mesmo um espaço de
pura resistência, né, e de fé e esperança numa educação libertadora, né? Então, eu encerro aqui e convidando, amanhã tem reunião organizativa do Setorial de Educação. O mês passado, nós também lançamos aqui na live, né, Leda, o calendário do centenário de Paulo Freire, o calendário do Setorial de Educação. Depois, professora Laura, eu vou te mandar pelo Zap, que está lindo. E, olha, muito obrigada. Um abraço a todas e todos vocês. Liberdade para o Pilha. E o próprio Anderson Nathanael colocou uma coisa aqui muito importante. Paulo Freire vive, vida sim, genocídio não. Muito, muito obrigada. Leda. Sou eu agora que falo? Bom, gente, eu agradeço vocês todas e todos que estão aí nos assistindo. Estou vendo aqui a Eliane, querida, uma grande educadora, obrigada. A Beth, lá de São Paulo, um beijo para todos vocês que estão aí. É uma peleja toda sexta, nos propusemos desde maio, toda sexta, estarmos aqui aprendendo, compreendendo essas novas tecnologias que têm todo um poder por trás, mas, ao mesmo tempo, a gente ressignifica para mostrar as nossas narrativas, os nossos conteúdos. Então, isso aqui é um trabalho de militância. Nesse momento tão difícil da nossa trajetória, a gente dá nosso tempo livre, nossa energia vital, nossa potência de vida para pensar, para elaborar, para a gente fazer junto. Então, um agradecimento muito forte a essa parceria com a Olga, é uma grande parceira, a Madalena, querida, muito querida, caiu aí, a nossa querida Laura, muito prazer reencontrá-la. Laura, você está linda, bom te ouvir. Eu gostei muito, viu, Letícia, de você, foi a nossa Frida que indicou, a Ellen Frida que indicou você aqui para gente, esse poema aí muito forte, depois divulga o livro para gente. Eu acho que a gente, né, tem que se tocar na poesia para a gente arrumar força, se tocar na arte para a gente dar conta de tudo isso. E também eu quero divulgar aqui, nós estamos num esforço nacional do PT de nós nos reinventarmos. E aí, amanhã, às 10 horas da manhã, acompanhe pelas redes do PT o lançamento da conferência Paulo Freire. Nós vamos fazer a conferência em setembro, no centenário de Paulo Freire, e vamos fazer uma grande formação até chegar essa conferência. Amanhã também abre as inscrições para a jornada de formação de educadoras e educadores militantes. A gente quer trabalhar o partido nessa formação, acolher a militância, montar os núcleos onde a gente mora, cuidar das pessoas onde a gente está. Então, é um grande esforço do PT nacional, com todos os partidos, com todo o PT nos estados. Nós vamos ter a Gleisi Hoffmann, a Maria do Rosário, o Fernando Haddad, todo mundo amanhã nessa abertura e lançamento da nossa Conferência Nacional, às 10 horas. Vocês acham aí pelo portal do PT, pelas redes do PT. Boa noite, muito obrigada, viu, Olga? E todas vocês. Nossa, muito obrigada. E a Madalena está voltando, mas aí a gente já passa a palavra para a professora Laura, depois a Madá, e depois nós terminamos com a nossa querida Letícia. Bom, eu quero agradecer também, foi um prazer enorme estar aqui em tão boa companhia, né? Debatendo uma questão que é uma paixão de todas nós, pelo visto, né? Que é a educação libertadora, o cinema, Paulo Freire, e eu acho que a gente tem que realmente seguir em frente com essa bandeira, né, que é a nossa bandeira, e principalmente entender que a gente nadar contra a corrente é muito difícil, que nós precisamos realmente tomar o poder nesse país. Não dá mais para a gente não ocupar este espaço. É muito importante a gente ocupar, concordo com a Leda, né, esses espaços que nós estamos todos aqui experimentando, a tecnologia, colocando nossa fala, mas nós precisamos ocupar
muitos mais espaços, e nós estamos só no meio de uma luta muito maior, né? Então, é com muita fé e esperança que eu digo para vocês que estamos nessa, né? E se precisar ir para qualquer coisa, viu, conte comigo, que eu estou aí para a gente discutir, conversar e atravessar, porque nós precisamos atravessar esse tsunami, né, que abateu sobre nós. Obrigada, queridas. Muito prazer estar aqui. Madalena, obrigada, viu? Ô, Laura, eu que agradeço aí a todas essas mulheres maravilhosas que estão aqui hoje, né, que oferecem espaço, que participam do espaço, e aqui estamos todas. Eu também quero me despedir, né, lamentando o número de óbitos aí pela questão da pandemia, da gente ter governante que não faz o seu dever de casa, que seria justamente buscar a vacina para todos nós, buscar ajudar as pessoas, porque, na realidade, não é que as pessoas gostariam, sim, de ficar em casa, mas o próprio governo obriga as pessoas a saírem, quando não lhes dão nenhuma esperança, nenhuma alimentação, nada. Então, de certa maneira, quem é que não gostaria de estar em casa, deixando essa turbulência passar? Mas a gente vê que não é exatamente isso. As pessoas não podem, elas não podem, não é que elas não queiram, a gente tem que entender isso, porque senão só fica assim, a população de Ceilândia é isso, a população de Ceilândia é responsável por isso e por aquilo, mas não é bem assim. Se a gente for se atentar em relação a essas situações, a gente vê isso. Foi um prazer muito grande ouvir essas poesias maravilhosas, ouvir a Laura falar, ouvir as considerações de Olga e de Leda, ver aqui algumas coisas bem rápidas aqui no chat, porque eu não consigo enxergar, que está tão pequeno, mas algumas coisas eu vi aqui. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, falar desse processo do livro, falar do cinema, falar de Paulo Freire, falar dos nossos seres tão importantes que são os nossos educadores e educandos, né? Uma vez que a gente está aí ainda com um quarto da população que não tem ensino fundamental. Eu estava olhando aqui hoje na pesquisa, porque de manhã eu estive trabalhando numa banca de TCC e já fui olhar justamente. Então, nós temos muito caminho pela frente para poder atravessar e sobreviver. Então, o nosso momento agora é tomar cuidado, distanciamento social, para que a gente possa sobreviver até que essas vacinas cheguem. Sim, um abraço apertado, virtual, para cada uma de vocês. E para todos que nos assistiram aí, nos acompanharam no chat, né? Beijo. E agora, então, vamos encerrar com a nossa querida poeta Letícia Érica Ribeiro. Já agradecendo muito, viu? Mais uma vez. Gratidão. Quero cantar o verbo esperançar. Quero rir dos meus medos, desvendar seus segredos. Quero remendar palavras, costurar versos, fazer poesia, como a minha avó remendava os retalhos para a coberta que me aquecia. Quero dançar em noite de lua cheia, cirandar em volta da fogueira com as bruxas que foram queimadas, com as que sobreviveram. Quero cantar o verbo esperançar, deixar a alegria se aconchegar, o candeeiro da alma se alumiar. Quero convidar minha dor para prosear e cuidar dela até me curar. Poema Esperançar. E eu quero aproveitar essa oportunidade de agradecer e apresentar meus livros aqui para vocês rapidamente. Esse daqui é o Desaguares, meu primeiro livro de poesias que foi publicado pela Avá Editora. E convidar vocês para o lançamento do meu livro infantil, que vai ser no próximo Vovó Vem Me Visitar. O lançamento vai ser dia 28, às 17 horas, no canal da editora também, canal da editora Avá no Instagram.
Esse livro é um livro muito importante para mim, porque é um livro que retrata uma família chefiada por mulheres, uma família composta por 3 mulheres de 3 gerações, enfrentando a pandemia. Então, é um livro que retrata muito do que a maioria das famílias estão vivendo agora. Então, convido vocês para prestigiar o lançamento, e se tiverem interesse de conhecer, é só entrar em contato. E, por último, Águas de Lê, que é uma coletânea de textos coordenado pela Cristiane Sobral, que tem um conto meu. Enfim, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade, e contem comigo aí com a minha poesia para o que precisar. Gratidão. Gratidão, foi um prazer enorme conhecer seu trabalho, Madalena, e eu quero muito ler o seu livro. Gratidão. Letícia, manda as informações do lançamento para a gente divulgar nas nossas redes, tá? E nós vamos te chamar, sim, esse poema de Esperançar aí, olha que maravilha! Vamos te chamar você para a nossa conferência aqui do Paulo Freire. Maravilha! Essa rede de mulheres, maravilha. Obrigada. Então, encerramos, né? Então, vamos dando tchau aí, enquanto eu vou desligando aqui, mas vocês ficam para a gente comentar no final. Obrigada, Boa noite, obrigada. Boa noite.